No ar, Brasil ODS, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Bom dia, eu sou Joel Scali e começa agora o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje vamos falar sobre o quinto objetivo sustentável da Agenda 2030 da ONU, igualdade de gênero, que tem como objetivo garantir o fim da discriminação contra as mulheres e meninas em todos os lugares até 2030. Participa do programa a Ana Luísa Cardoso, a palhaça Margarita. Ela é atriz, diretora e professora com vários cursos no exterior, na Argentina, na França, na Inglaterra. A co-apresentação do programa é de Frank Valverde, que também terá os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Nós estamos aguardando a Marise Costa, que é advogada, e ela é pesquisadora do Grupo de Estudos e Pesquisas de Políticas Públicas para a Inclusão Social. Felizmente não foi possível estabelecer ainda o contato com ela, mas ela está convidada e confirmou sua presença. Como eu dizia, com a apresentação do programa de Frank Valverde, você vai conferir também as notícias do mundo com a repórter Maria Lopes, direto de Nova York. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel, bom dia, Ana Luísa, e bom dia a você que está em sintonia aqui com o Brasil ODS, na Rádio Brasil Atual. Quais são os destaques da semana, Franklin? Joel, nós temos vários destaques, né? Alguns rapidinhos aí, depois eu me concentrar num terceiro que acho que está rendendo até hoje, né? Hoje, quinta-feira, o nosso programa está indo ao ar, e até hoje está rendendo um pouco. O primeiro deles é que o Datafolha, né, fez uma pesquisa e mostrou que 75% dos entrevistados e das entrevistadas apontam como o governo principal responsável pela situação da economia, né, dessa inflação que está voltando, né? E, paralelamente a isso, a gente também tem que destacar que a gente vê que o Banco Central perdeu o controle da inflação, né? A gente vê que o posto Ipiranga, que antes era, né, digamos assim, que dava as soluções, ou iria dar as soluções, ao contrário, não dá solução para nada na economia e jogou esse país nessa situação que nós estamos vivendo hoje, né? E sumiu do noticiário, Franklin. E sumiu do noticiário, né? Ou seja, não me comprometam, né? Como diria aquele velho bordão lá do programa de humor, não me comprometam, e saiu fora para não se comprometer, mas na verdade a fatura é toda dele e do governo federal, que jogou o país nessa situação, né? A volta da inflação que a gente já pensou que estava esquecida, que era coisa do século XX, né? E não, está aqui presente nos nossos dias novamente, terrivelmente. E o destaque que eu quero dar também é sobre o Lollapalooza, que foi no último domingo, né? O show lá que tentaram, né, aquela censura, né, através de um ministro do TSE, né? Não pode falar mal do Bolsonaro, não pode falar mal dele. E o partido do Bolsonaro, né, o PL, que tentou essa proibição, essa censura, fez uma atrapalhada, deu o nome da empresa errada, o número errado, enfim, e não conseguiram enquadrar. Conclusão, foi pior a emenda que o soneto, porque o pessoal gritou muito mais fora Bolsonaro, gritou outras coisas que a minha educação não me permitem que eu diga aqui no programa, né? Até gostaria de dizer, né? Se eu estivesse num show, possivelmente falaria, até também engrossaria o coro, mas hoje não dá para fazer isso, né? Até proteger os ouvidos dos nossos ouvintes e das nossas ouvintes. Mas, enfim, o Brasil em marcha ré, né, Joel? Até a censura que a gente achou que já não existia mais, ela acaba voltando também à tentativa, porque no show o pessoal ignorou tremendamente isso e deu digamos assim, alto e bom som o que eles acham a respeito do governo Bolsonaro, Joel. Esse é um sinal do que nós podemos esperar nos próximos 6 meses, até as eleições. Infelizmente, é verdade. Infelizmente, é verdade. Coisas piores poderão ainda vir, Frank. Deixa eu cumprimentar aqui nossa convidada, a Ana Luísa, que é a palhaça Margarita. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Eu agradeço o convite e vamos lá. Ana, como é a sua história dentro Todo da mundo palhaça? Pergunta assim, Como começou as entrevistas falam assim, como você virou palhaça? Como assim ser palhaço, né? Por que escolher essa profissão palhaça, né? Podia ser uma humorista, porque eu quis
escolher colocar a máscara, esse nariz vermelho, né? A menor máscara do mundo e que é a mais conhecida, assim, né? Era essa a tua pergunta? Era. Como é fazer graça num momento tão difícil que o país passa? Tivemos uma pandemia, um número expressivo de mortos, mas o show tem que continuar. Como é fazer graça nesse momento? Eu acho, durante a pandemia, a humanidade, a sociedade, o isolamento, a gente tenta descobrir uma maneira para se comunicar, né? Para a gente conversar. Eu fiquei muito sozinha no isolamento. Eu moro só com meu cachorro, graças a Deus. E então eu comecei, as maneiras de comunicação que eu tinha era através do Instagram, das lives. E aí eu comecei a fazer tipo uma performance no Instagram, todo domingo. A Margarita, né? A Margarita, essa que está aqui. A palhaça Margarita. A palhaça Margarita abria a live e pedia, para as pessoas, já que ela fez durante muitos anos, ia para as ruas, para espetáculos pelo Brasil todo, ela pedia para as pessoas 5 minutos que as pessoas fizessem ela rir. Então, o nome do programa no Instagram que eu criei era, por favor, você pode me dar 5 minutos de graça? Me faça rir, já que eu fiz tanto tempo você rir. E apareceram milhares de pessoas, muitas pessoas apareceram tentar fazer rir uma palhaça. E foi muito legal essa comunicação, sabe? Porque a alegria, a felicidade, você é uma pessoa feliz, tudo certo, mas a alegria, ela só existe quando compartilhada. Quando você tem uma outra pessoa, ou, por exemplo, eu tenho alegria com o meu cachorro, mas quando você tem alguma outra pessoa de comunicar, de falar, lembra daquela história, lembra daquele caso, ou quando acontece, volta e meia a gente está num grupo de pessoas, e aí aquele grupo tem uma piada em comum. Quando chega uma outra pessoa, ela nunca vai entender, por mais que você explique, porque aquele momento de alegria foi compartilhado ali naquele grupo, né? E eu acho que o palhaço e a palhaça, diante de um público, diante de uma plateia, que só precisa ter plateia, ele tem essa função de trazer esses momentos, porque é uma linguagem que é direta. Não, assim, se não está agradando a plateia, vai ter que mudar. É o aqui e agora, entende? Não tem como uma peça de teatro, um personagem, que você segue um roteiro. Não tem isso. Você tem, claro, você tem os seus números, o que você sabe que você pode fazer para agradar, eu adoro essa palavra do circo, agradar, mas você tem que ver a plateia. Se a plateia não está ali com você, não está na sintonia contigo, aí você vai ter que reinventar até você ter essa... como se fala isso, gente? Essa cumplicidade, né? Empatia, né? A empatia. E essa cumplicidade se dá melhor quando? Com o público adulto, com os adolescentes ou com as crianças? Olha, eu tenho uma frase de espetáculo que é ótima. Eu adoro criança, mas distante. A criança tem porque a arte da palhaçada, ela foi feita para adulto, né? Se a gente pensar, porque vem a crítica, o palhaço, a palhaça, a palhaçada, o nome é
palhaçada, é criticar o que está acontecendo, né? É uma crítica. Então, tu é o bobo da corte, já fazia isso há muito tempo. Debochar das incoerências da sociedade do momento. E há também hoje, no momento, possibilidade da crítica política? Eu acho que tem. Muita gente, eu acho que tem, né? É o que mais tem. Tem uma vertente, tem umas pessoas que chamam o nosso dito cujo de palhaço, que ele está fazendo, ele é um palhaço. Até o apelido, porque né? É erro atrás de erro, é um bufão, né? Eu não consigo rir com aquele homem, eu não consigo. Eu, assim, ainda não tenho essa... Eu não consigo. E eu acho... Ana Luísa, você se sente ofendida, né? Por exemplo, você é uma palhaça, uma profissional que faz a sua arte com tanta categoria, com tanta qualidade, né? Você se sente ofendida quando dizem, olha, que esse fulano é um palhaço, né? Uma coisa despectiva, quando na verdade o que vocês fazem nada é despectivo, vocês fazem uma coisa com qualidade, é uma coisa nobre, no entanto é utilizado de uma forma para desqualificar certas pessoas. Como é que você se sente quando se usa esse termo aí para essas figuras, né, da política, às vezes, né, chamar de palhaço, quando você sabe, pô, o que eu faço é tão elevado, né? Como é que eles vão desqualificar essa pessoa, né, que às vezes merece, pelas suas atitudes, uma desqualificação, né? Qual a palavra que é tão nobre? O palhaço. Pois é. Querida, eu acho... Oi? E querida. Todo gosta. Eu acho que eles só usam de maneira equivocada, porque os palhaços, as palhaças, somos nós. Nós é que levamos o chute na bunda. Nós é que estamos nos virando. O brasileiro está se virando. Sempre se virou. Entendeu? Não é quem está no poder. Esse se a gente vê um filme, vamos pegar uma coisa bem simples, né, para a gente pensar, o Chaplin, né, Carlitos está sempre fugindo da polícia. Quem é o palhaço? A polícia? O poder? Não. Então, assim, o que eu fico mais ofendida é quando eu vejo pessoas conscientes, políticos, pessoas que têm uma consciência, que sabem, que é chamar o Congresso de circo. Assim, virou um circo, país, né? Aquela velha piada de mau gosto, né? O Brasil, bota uma lona que vira um circo, né? Quer dizer, é uma coisa extremamente... Antes virasse, antes fosse. Antes fosse, né? Porque seria um lugar bem mais agradável, né? Então, é uma depreciação, né? Com a profissão. Outro dia uma pessoa me perguntou, mas é uma profissão? Eu tenho na minha carteira de trabalho profissão palhaço. Ainda era palhaço, agora é palhaça. A minha profissão é palhaçada. Eu e uma porção, a gente ganha dinheiro com isso, a gente tem, entendeu? Então, assim como os artistas, porque antigamente, assim, as mulheres, elas nem tinham, a Dercy Gonçalves é uma que sempre falou abertamente, era prostituta, entendeu? Então, uma humorista, uma mulher avante de tudo, que falava tudo que queria, né? Mostrava o peito totalmente assim, em todos os sentidos. Ana, você está levantando um aspecto importante, citando uma artista emblemática no país, sobretudo de uma geração passada, né? Poucos jovens conhecem a Dercy Gonçalves. Mas eu queria conduzir nossa entrevista agora para a questão de gênero. Foi uma conquista a palhaça Margarita, e nessa caminhada para que a palhaça Margarita surgisse, houve muitos obstáculos, houve muitas resistências? Eu acho que sempre tem. Eu acho que sempre quando a mulher se coloca no que ela quer fazer, quer falar, há obstáculo, né? Então, e esses obstáculos, assim, tem de duas maneiras. Ou você leva para o esquecimento, ou você elimina, né? Você pode eliminar.
Eu, no início, a minha paixão, porque assim, as famílias circenses, quando eu comecei a me interessar, eu sempre gostei de circo, meu pai me levava, meu pai era apaixonado por circo, então ele me levava, eu fui criada com carequinha, e eu assistia muito, é uma outra artista, é americana, mas é importantíssimo falar, a Lucille Ball. A Lucille Ball, nos anos 50, é uma palhaça. Ela pegava a dona de casa, a mulher de casa, que tinha um marido, que trazia o dinheiro, e ela criticava isso. Tinha um programa e eu me inspirei muito na Lucille Ball. Enfim, então, eu sempre gostei muito do Carequinha, sempre ia muito ao circo, gostava de ver. Só que quando foi eu falo que foi uma revolução, que eu fui num festival em Cuba. Olha só, gente, eu fui a Cuba em 87. Ainda existia, o Fidel Castro estava lá, aliás, apertei a mão dele, e a União Soviética estava sustentando. Então, Cuba era maravilhoso, aquela ilha maravilhosa. Então, lá estava acontecendo um festival de teatro, e eu conheci um grupo argentino, de pessoas da minha idade, que na época eram 25, 27, 28 anos, e que tinha, nesse espetáculo, fez um sucesso imenso, todos eram um grupo de 6 meninos e uma mulher, palhaça. E aí, aquele grupo eles tiveram que fazer uma tour por Cuba inteira, foi um sucesso. E eu adorei eles. E aí, em 88, eu fui procurá-los na Argentina, em Montevidéu também, que eles estavam lá em Montevidéu, para fazer aprender com eles como essa palhaçada. Então, eu vim do teatro. Os circos, eles tinham palhaço. Existia mulher, sim, fazendo palhaçada, mas se vestindo de palhaço. É diferente. Qual foi o país que começou essa história da mulher palhaça? Ou vários países? Tem vários. É difícil a gente, por exemplo, por exemplo, a Alice Veiga de Castro fez um livro sobre biologia da bobagem, que está aí no Circo Conteúdo, que é um canal, um link que vocês encontram tudo, pode até ter essa resposta, tem vários estudos agora. Quando eu comecei, não tinha isso. A academia não reconhecia a palhaçada, entendeu? Então, assim, era teatro. Então, essa vertente das mulheres vieram muito do teatro. Mesmo que o circo, mulheres circenses ensinassem aos seus filhos a palhaçada. Olha que interessante. Olha que interessante. Ana, nós vamos interromper nossa conversa com você para ouvirmos a Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria. A ONU celebra paridade de gêneros em cargos de liderança. Mayra Lopes, de Nova York, tem as informações. O secretário-geral da ONU anunciou que a meta de paridade de gênero nos altos cargos da organização foi atingida 2 anos antes do previsto. Antônio Guterres destacou que, com os avanços atuais, o objetivo também deve ser alcançado nos demais cargos do Secretariado das Nações Unidas no segundo trimestre de 2027, antes do prazo inicial previsto para 2028. No entanto, as funcionárias civis ainda são 32% das operações de paz, comparada a 68% dos homens. Falando em evento paralelo na Comissão sobre o Estatuto da Mulher, Antônio Guterres argumentou que, apesar de sua estratégia para alcançar a equidade de gênero estar funcionando, esse desempenho foi lento e pouco regular em diferentes complexos da ONU. Em 5 anos, a proporção de mulheres nas categorias profissionais e acima aumentou para mais de 42%
dos anteriores 37%. O aumento anual tem sido constante. Em missões de paz, o total do pessoal civil de sexo feminino teve uma ligeira melhora em relação aos 28% de 2017. Sobre o trabalho de campo, Guterres disse que, em alguns locais, mulheres são somente 25% dos trabalhadores internacionais, uma realidade que a organização ainda pretende mudar. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes. Continuamos com o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje falando sobre igualdade de gênero, com a Ana Luísa Cardoso, que é professora e a palhaça Margarita. Agora, Franklin, vamos lá com a nossa enquete da semana. Verdade, Joel. Tenho aqui a cada programa que nós realizamos aqui na Rádio Brasil Atual, nós realizamos uma enquete, né? Ou seja, não tem um fundo, não tem, digamos, uma base científica, mas serve para a gente sentir um pouco a temperatura a respeito do tema que nós estamos abordando no programa. E para o programa de hoje, nós fizemos a seguinte pergunta: é possível ter igualdade de gênero no Brasil? E olha só o resultado, 66% das pessoas disseram que sim, né? Podia ser até mais, né? Eu acho que até um número até baixo, né? Apesar de ser a maioria, ao meu ver, é até baixo. 66% dizem que é possível a igualdade de gênero no Brasil. Eu acho que a gente deve avançar, né? Eu acho que isso, né? Ou seja, aqui mostra que tem que ter um trabalho muito maior, né? Porque em pleno século XXI, né, nós deveríamos ter um índice muito maior nessa crença de que é possível, sim, ter igualdade de gênero no Brasil. Mas, enfim, mostra uma realidade, como é que nós estamos no país com essa questão da igualdade de gênero, que, aliás, né, hoje é o tema do nosso programa, né, o quinto ODS, né, Joel? Nós estamos tratando do quinto ODS, que é sobre a igualdade de gênero. E eu queria fazer uma questão, Joel, colocar uma questão para Ana Luísa, né? Ela é uma mulher palhaça. Você, como mulher, a gente sabe que a mulher sofre uma série de preconceitos, estamos no pleno século XXI, mas isso ainda persiste, ainda está muito presente na sociedade. Você, pessoalmente, quando você decidiu ser uma palhaça, você sofreu preconceito em ser uma palhaça numa função que, digamos que, é tida como eminentemente masculina, Ana Luísa? Sim, sim. E como é que você, na sua família, outra questão, emendando com isso, na sua família, quando você falou assim, vou ser uma palhaça, como é que o pessoal recebeu? Graças a Deus eu tive uns pais muito cultos, maravilhosos. Agora, não levam a sério, não, pai e mãe, tudo certo, mas assim, as parentes não levam a sério, muito bom, né? Não leva a sério. E, na verdade, digamos assim, uma variante do ser atriz, né? Vamos lá, né? Não é uma coisa, não, é uma outra forma, quer dizer, é um personagem, digamos, o palhaço é um personagem, né? Então, que várias pessoas podem interpretar, cada um da sua maneira, né? Com sua caracterização, mas é um personagem, né? O ator e a atriz podem interpretá-lo, né? Para mim, palhaço não é personagem. Claro que existem palhaços em peça, mas quando, por exemplo, o Carequinha, só quem sabe fazer o Carequinha é o Savala. Uhum. O Carlitos, só quem sabe fazer o Carlitos é o Chaplin. A pessoa, o criador morre e aí a criatura morre também. Não é reproduzida mais. Então, claro, que pode existir... É uma profissão, né? É uma profissão que, no caso, o profissional desenvolve vários personagens, ou o dele próprio, enfim. Ele cria histórias, novas histórias, né? Os palhaços emblemáticos na história do riso mundial, você está dizendo que morre com ele essa criação. E como ficam as novas gerações? Está vindo muito. Quando eu comecei, a gente saindo na rua de palhaço, eu saía com uma amiga minha de palhaço, num Gordini vermelho, isso em 88.
as pessoas parava trânsito, assim, a gente já achava, uau, tal. Agora, a gente vinha de uma geração também, no Rio de Janeiro, que tudo estava se transformando. A Escola Nacional de Circo, o Circo Voador, então estava tendo uma junção de teatro, dança, circo, muito forte. E em 91, junto com mais 6 mulheres, a gente criou um grupo, que foi um dos primeiros do Brasil, que foi o primeiro do Brasil, só de palhaça. Até hoje existe, as Marias da Graça. Então, e a gente viajou pelo Brasil todo. E isso foi inspirando outras atrizes, outras mulheres, a ser palhaça também. Porque ser palhaça, você tem que colocar o ridículo em ação. Você tem que fazer uma crítica, você tem que fazer que identifique o erro da outra mulher ou do outro homem, enfim. O palhaço, as gags, eram masculinas. Se você for ver no circo, são gags masculinas, em que depreciava a mulher e depreciava também até outras coisas, entendeu? Que eu não vou entrar nesse assunto agora. Mas, e isso foi todo um trabalho de construção. Então, muitos profissionais não consideravam a gente palhaça. É um grupo de atrizes que estão fazendo um personagem palhaça. Só que esse grupo de atrizes começou a solidificar e cada atriz dessa se ficou como uma palhaça, entendeu? Então, as Marias da Graça, até hoje, elas criaram também um festival só de mulher palhaça. Então, há um movimento de mulheres palhaças imenso, grande. Foi lançado ultimamente um livro chamado Somos Palhaças, da minha amiga palhaça, Michele Silveira, em Santa Catarina. Eu acho que são 40 depoimentos de mulheres que fazem essa arte. E ela falou assim, ainda preciso fazer outro, porque são muitas. Olha só. Volume 2. Olha, Luísa, você tratou uma coisa muito interessante. Quando eu te falei da questão do que seria um ator, tal, você deu uma caracterização do ser palhaço que eu gostei muito, né? Porque cada palhaço é único, né? Ele cria um personagem e, digamos assim, ele morre com ele mesmo, né? Ou seja, ele não tem... Agora, eu lembrei de umas certas, podemos dizer assim, franquias, né? Como Bozo e Ronald, né? Que é aquela mesma caracterização, aquele mesma coisa, sabe, a coisa meio pausterizada e tal. O que você acha dessas interpretações pausterizadas, dessas franquias, digamos assim? Não, tudo certo. Tá tudo certo. Né? Eu acho que o dono de... certo, como 2 e 2 são 5? Mas assim, quem sou eu? Eu acho que tem mais que ter tudo, tem mais que ter escolhas. Se eles estão agradando um grupo de pessoas que, entendeu? Por exemplo, o McDonald's, né, usa isso como um lanche feliz para vender. Ele vende, né, a alegria na comida, de plástico, né? Come plástico ali. Mas, assim, e isso vem uma campanha, vem uma propaganda imensa, né? Tanto o Bozo como o Donos. Perde um pouco da naturalidade. Da cor que são machos. Então, são masculinos, não são femininos. Certo. Agora, você não acha que perde um pouco dessa espontaneidade que é tão comum na arte circense e na palhaçada? Porque necessário, é tudo muito que é tudo muito estandarizado, né? Sempre a mesma coisa, né? Ou seja um para vender hambúrguer, seja outro para fazer as piadas dele, né? Às vezes algumas de mau gosto quando ele aparecia lá para trás, né? Hoje já também virou só um apelido, enfim, né? Não tem tanto espaço, né? Mas isso, digamos, que diminui um pouco, né, da forma e da força, digamos, que teria dessa coisa natural do carequinha, do Arrelia da minha infância, né? Eu lembro de assistir o Arrelia na televisão, né? Dia 27 de março foi celebrado, domingo agora, ontem, é o dia da data de nascimento do Piolim.
Do Piolim, grande Piolim é Piolim. um palhaço importantíssimo. Olha, estou falando de palhaço. É um palhaço importantíssimo, né? Tanto que o modernismo, que está fazendo 100 anos esse ano, os modernistas chamaram ele para o banquete. Vamos comer Piolim, vamos comer a cultura popular. Então, nós precisamos nos alimentar da cultura popular, né? Então, assim, eu acho que... Mas desculpa, eu era acho um que eu falo momento, muito, era um gente. momento. Não, Ana, nós queremos mesmo que você fale, queremos a tua opinião a respeito da questão de gênero dentro da tua profissão de palhaça. Mas você lembrou muito bem os modernistas saudando o Piolim. Era um momento que o circo tinha uma importância que depois foi se acabando, até com o surgimento da televisão, motivado pelo surgimento da televisão, entre outras coisas. Mas a televisão também tinha o Arrelia e o Pimentinho. Mas, de qualquer forma, a sociedade foi se transformando. Hoje, como você define a importância, como você contextualiza o palhaço na sociedade de hoje? Olha, eu só discordo um pouquinho, porque a gente tem essa história que o circo foi acabando. Se a gente vai para São Paulo, interior de São Paulo, tem palhaços como o Tubinho, que enche o circo dele por 700 lugares todos os dias. Você está lembrando um aspecto importante. Acabou nos grandes centros urbanos, nas cidades, mas nas periferias e nas pequenas e médias cidades dos estados, continua o circo como sendo uma alternativa para a população de baixa renda. E se vem o Circo Soleil, vai encher, vai lotar. São circos, a arte circense, ela está muito viva. Claro que agora com a pandemia, nós, artistas de teatro, música, né, teve que ter show, teve que... Isso, né? Mas, enfim... Agora esqueci a pergunta do... Eu vou te colocar um dado aqui. É uma coisa assim, é grande. Eu vou te colocar um dado. Segundo o relatório Luz, a combinação da crise sanitária da Covid-19 com o governo que age contra a igualdade de gênero agravou o desmonte das políticas públicas. Nesse momento, como dar voz às mulheres num cenário como este? Nossa, tem muita mulher. Eu não quero colocar uma. O tempo todo, se a gente liga o Instagram, tem mulher falando, tem mulher lutando. E são em vários setores, porque é muito. Começa dentro de casa. Começa dentro de casa quando o marido chega e fala: cadê meu almoço, cadê meu jantar, não está pronto? Começa aí. A dona de casa, a mulher tem um trabalho de casa que não é remunerado e ainda trabalha. E o homem ainda chega e fala assim: não, mas eu estou botando dinheiro em casa. Isso desde o tempo das cavernas. Eu estou trazendo a caça, agora a cozinha. E se não cozinhar? Você me lembrou um aspecto importante, Ana. Você falou que essa atividade, a palhaça, ela faz uma crítica de costumes, né? E aí eu me lembrando um pouco, quando eu ria com o palhaço nos circos que eu ia quando eu era garoto, se colocava numa casca de banana, a gente morria de rir, e fazia umas brincadeiras que guardavam uma certa inocência própria da minha geração, né, de menino. Hoje, essa inocência já... Vivemos num outro momento. Como é fazer graça nesse momento? Levar as pessoas a rirem quando tem um pouco de a espontaneidade já se foi, a solidariedade entre as pessoas, as relações entre classes sociais estão muito desgastadas, enfim. Como é construir uma piada para fazer rir nos dias de hoje? Olha, eu vou falar da minha criação. Eu tento sempre partir de mim, do meu ridículo. Então, por exemplo, a Margarita é o meu melhor. Eu assumindo que eu erro,
que eu falo bobagem, que eu me equivoco. Peraí, falei uma coisa que eu não sabia, que eu não sei das coisas, e que o tempo todo eu quero ser amada. Eu quero ser amada o tempo todo. A Margarida o tempo todo quer ser amada. E mostrar também que, por exemplo, no Margarida vai à luta, né, que é o meu número, que estreia em 2005, e eu acho que nunca está pronto. Mas, assim, eu tenho um momento que eu faço um bolo, e é uma loucura fazendo esse bolo. Eu não sei fazer bolo, mas eu tento. Eu quero fazer um bolo. Então, eu nunca deprecio ninguém. Eu nunca faço graça do outro. Eu sempre tento que as pessoas riem do meu erro, de como a Ana Luísa é ridícula, de como a Ana Luísa não sabe falar direito, de como a Ana Luísa se atrapalha na fala, de como a Ana Luísa fala pra caramba e esquece das outras coisas, de como a Ana Luísa é carente. Eu sou carente. E a Margarida, ela só é uma lente de aumento a tudo isso. E nos circos, há uma os palhaços... muito grande de humanidade e das necessidades próprias da Ana Luísa, que incorporou na palhaça Margarida. Assim, isso eu acho que em todos os palhaços e palhaças. Houve um debate recentemente de mulheres palhaças chamando a atenção das gags masculinas que aconteciam nos circos, que eram completamente racistas, que depreciavam a mulher, machistas pra caramba, que se colocava a mulher sempre em papel ridículo, assim, mal, né? Essa mulher, não sei o que, ele chegou ela, entendeu? E o palhaço saía graça nisso. Então, a sociedade está mudando. Então, a gente tem que pensar agora de que maneira isso muda. E o circo, outra coisa que eu quero dizer, a televisão, ela levou, a Rede Globo levou, numa época da ditadura militar, quando os circos começaram a diminuir, isso veio pela ditadura militar, isso é uma coisa que eu penso, depois de muito estudo que eu fiz, tanto é que os dramas de circo, o circo-teatro, os dramas circenses, eu fui encontrar na censura. Então, a censura ia nos circos para ver como estavam os... Então, a Rede Globo, ela cresceu pegando as coisas do circo. Então, por exemplo, se você vê até hoje, Sai de Baixo, essa outra que está fazendo um sucesso agora, que o Paulo Gustavo entrou, isso são características de um circo-teatro. Isso você via no circo. Então, isso foi trazendo para a televisão. E as novelas, os dramas, o Cabana do Pai Tomás, tudo isso, rádio, tudo isso era circo. O circo, antigamente, eu digo que era o Google da época. O circo levava a moda que acontecia no Rio de Janeiro lá para o centro-oeste do Brasil e trazia lá do Nordeste as músicas para o Sul. Então, o circo viajava o Brasil inteiro e o mundo. Então, você está falando de uma coisa que é importante ser colocado também, você falou da televisão, a relação da TV com o circo. Nos primórdios da televisão brasileira, Joel, assim, nos anos 50, era muito comum, por exemplo, os humoristas da TV se apresentarem nos circos, né? Da mesma forma que os atores vão para fazer as suas peças nos teatros, eles faziam isso, né? O Silvio Santos, por exemplo, que já era apresentador, mas ele fazia a apresentação desses espetáculos, apresentava os artistas. Então, o Golias, por exemplo, e a trupe toda, iam nos circos da periferia de São Paulo, né? Isso nos anos 50, né? Na metade dos anos 50, fim dos anos 50, para se apresentarem nos circos, né? Então, quer dizer, teve essa relação, né? Hoje o Marcos Frota, né, que de uma certa forma tentou fazer essa coisa de aproximar o circo da televisão, né, e da atividade circense da TV, né? O Marcos Frota tem um trabalho... E também tem ao contrário, né, Franklin? Eu me lembrando agora, o Simplício, que era circo, e gravitou para a televisão. Ele passou do circo e foi para a televisão. O Simplício, que foi um palhaço que imortalizou lá a cidade de Itu, onde tudo é maior lá, ele começou no circo e depois foi para a TV, né? Muitos e muitas.
Frank, nós temos Agora, vamos voltar assim, ao gênero, né? Eu fico pensando, a gente agora está tendo muitas pesquisas de mulheres circenses, porque sempre o palhaço ou o domador vinha na frente. O homem sempre vem na frente. Né? Então, tanto é que essa frase, tem a mulher por trás, né? A mulher por trás. E eu acho que ainda esse pensamento, porque são tantos anos, até eu fui criada assim. Eu fui criada, tipo, no rio muito alto. Olha só, no rio alto. Não abra essa boca para rir. Você é uma menina. Escuta teu pai. Teu irmão está falando. Não interrompe teu pai, não interrompe teu... É assim o tempo todo. Fecha essas pernas na hora de sentar. Você imagina a repressão. E até hoje existiu. A palhaça Margarita foi para você desbrochar como mulher. Olha, fora tudo isso. Me diga uma coisa, qual foi a palhaça ou atriz, mulher que te inspirou? Nossa, começa assim, eu acho que a Lucille Ball, né, na infância, mas eu amo Aqui no Brasil, você citou a Lucille Ball? Amo Carmen Miranda. Amo Carmen Miranda. Eu acho a Carmen Miranda uma artista espetacular, maravilhosa. Nossa, tem muita gente, agora vai fugir aqui, mas gente, Dercy Gonçalves. Essas duas, Dercy Gonçalves e Carmen Miranda, te inspiraram para você construir esse personagem da palhaça. E da força. O Gordo e o Magro, você tem a foto aí atrás de você, e o Gordo e o Magro aí também, né? Estão lá, o Ollie Hard aí, né? Tem atrás de você, tem uma fotozinha. Escuta, Fran, você tem informações? Nós temos mais 15 minutos de programa. Sim, Joel. Eu preciso agitar aqui com algumas informações. Começa você, depois eu vou. Maravilha, Joel. Vou falar um pouquinho sobre o site do Observatório Terceiro Setor. As pessoas, eu convido que todos visitem o nosso site, né? observatório3setor.org.br, o 3 em numeral. E lá, todos e todas vão encontrar uma série de matérias, uma série de reportagens, tendo como foco principal nelas a questão da cidadania. Vocês vão encontrar matérias como, por exemplo, a guerreira que viveu no Brasil e preferiu a morte ao invés da escravidão. E também temos outras matérias como que dizem, por exemplo, uma que fala sobre na época da ditadura, que os hospitais públicos só atendiam contribuintes da Previdência. Quem não fosse contribuinte da Previdência não tinha espaço nos hospitais públicos, né? Então essa é uma das matérias que podem ser encontradas. E a matéria que eu quero dar destaque hoje, uma matéria muito importante, Joel, que é sobre o primeiro encontro multicultural da América Latina, que vai reunir indígenas, quilombolas e ribeirinhos, né? Esse encontro aí, que inclusive nós teremos a cobertura da nossa repórter, da Maria Fernanda Garcia, que estará lá cobrindo esse evento, né? É um evento que vai acontecer do dia 28 de março até o dia 6 de abril, né? De 28 de março a 6 de abril, e nós vamos estar lá acompanhando isso, né? Reunindo esses povos indígenas, os quilombolas, os ribeirinhos. E a primeira etapa, né, desse evento, desse grande evento, vai acontecer em Cuiabá, no Cine Teatro Cuiabá, né? Vamos ter palestras, exposições de artesanato, né? E o evento todo vai se encerrar com um desfile de moda indígena, né? Com o tema Descolonizando a Moda, né? Acho que isso é fundamental, nós recuperarmos as nossas raízes, né? Não só as raízes indígenas, como também as raízes quilombolas e depois também os ribeirinhos, né? Que têm a sua própria maneira de encarar o mundo, de ver e de se vestir, enfim. Então isso é muito importante. Então registro aqui esse evento que acontece agora, né? O primeiro encontro multicultural da América Latina, que vai reunir os povos indígenas, quilombolas e ribeirinhos, né? Essa matéria no Observatório do Terceiro Setor, assim como outras, né, que eu citei, outras que você vai encontrar no nosso site, elas têm uma ferramenta de formato de áudio, possibilitando, de autodescrição, né? Possibilitando que esses conteúdos todos sejam também usufruídos por pessoas com deficiência visual, Joel. Muito bem, Franca. O Brasil DS hoje entrevista a palhaça Margarita.
Nós queremos registrar que este programa tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. E o tema do programa de hoje é igualdade de gênero, por isso trouxemos uma palhaça para contar um pouco da sua história. Mas para você ouvinte, se você quiser ficar informado sobre projetos sociais, causas e direitos humanos, siga o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhe informações do Brasil e do mundo. No Instagram, @Observatório Três Setor, no Facebook é facebook.com/Observatório Três Setor. Nossos programas de rádio também estão disponíveis no canal do Observatório no YouTube. Lá também você encontra entrevistas e quadros de Como Você Sabia e Você Conhece, que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a sociedade brasileira. No canal também você pode assistir às lives realizadas pelo Observatório toda quinta-feira às 17 horas. Basta buscar por Observatório 3 em numeral Setor. Repetindo, Observatório 3 em numeral Setor. Uma pergunta importante para a nossa convidada é: existe uma palhaça negra no Brasil? Sim, muitas. Tem uma que tem o meu nome, Ana Luísa, também. É uma excelente comediante e palhaça. Muitas, muitas. De tudo que é tipo. Tem palhaço de tudo que é tipo. Assim, interessante isso, né? Nós sabemos que em alguns setores e algumas profissões aqui no país, há ainda muita discriminação contra a mulher. Sabendo que existem muitas palhaças negras, é muito importante para compensar a população, né? As mulheres são a maioria da população brasileira, com mais ou menos 51%. 28% desta população são negras, são mulheres negras. Então, palhaças negras é fundamental, né, para atingirmos a igualdade de gênero no país. Cursos de formação teatral quebram barreiras de gênero que cercam o mais conhecido personagem circense, o palhaço, levando atrizes a desenvolver aptidões para a função. Foi a partir daí que as mulheres começaram a quebrar esse padrão, né, de que palhaço tem que ser homem, né? Foi sim. Eu acho que o teatro ajudou nisso, essa nova gente que não vem de ascendência circense, né? E que começou a aprender, procurar o circo, aprender esses mestres, a Escola Nacional de Circo, a Escola Piolim, de São Paulo, aprender a arte circense, né? Profissões que, por muito tempo, foram exercidas só por homens, acabaram sendo gradativamente ocupadas por mulheres na sociedade brasileira. Como você define a luta pela igualdade de gênero no país? Nossa, mas falta muito. Falta muito a gente olhar para um ser, pertencendo a qualquer gênero, e perceber que ele tem a dignidade também. Temos a equivalente. Não pensar, é mulher, é gay, é preta, não, é um ser. É um ser humano, uma ser humana, é uma pessoa que tenha a dignidade equivalente. Não tem isso, né? E eu acho que ainda falta muito, eu vejo assim, como moro sozinha, como é difícil enfrentar essas coisas, sabe? O patriarcado é muito forte, é muito potente. Nesse cenário, Ana, como você coloca o movimento das mulheres palhaças? Imenso. Eu acho hoje maior do que dos homens, assim. Está imenso, está grandioso. São palhaças maravilhosas que estão fazendo milhares de coisas, estão acontecendo milhares de coisas. E eu não estou falando só das palhaças, não, estou falando das mulheres de circo.
que ensinaram os homens também, que são as mulheres potentes, que estão sempre à frente na política, que estão sempre questionando, pedindo a dignidade circense, pedindo a luta, né, de direito do circo, é mulher. Se você vê em circo, quem coordena o circo geralmente é uma mulher. Ou então a mulher do dono. Isso é impressionante. Isso é verdade. Impressionante. Estamos quase no final do programa, eu quero o destaque do Frank, mas eu quero que você responda para mim rapidamente. Olha só, Ana, durante muitas gerações de mulheres, elas riram do palhaço homem. Como as mulheres receberam a mulher palhaça? Eu acho que rindo também. Eu acho que as crianças me chamam muito de palhaço, né? No início chamava eu falei, não, palhaça, sou palhaça, Margarita. Ah, lá veio o palhaço. Não, sou palhaça. Entendeu? Mas eu acho que, assim como palhaço também, tem palhaço que eu não acho a menor graça. Não é o humor que eu rio, entendeu? Então, eu acho que a graça é... A graça não tem sexo. Vamos lá. Você fazer rir, a pessoa rir de qualquer coisa, né? É muito pessoal, é muito pessoal. Eu queria terminar falando uma frase. Você não vai terminar agora ainda, no finalzinho, ainda, daqui a pouquinho. Primeiro vamos ouvir o Frank, o destaque do programa, se tem mais alguma informação, alguma pergunta rápida, e aí nós vamos fechar com você. A palavra vai ser sua. No mês internacional da mulher, estamos entrevistando a palhaça Margarita. Rapidamente, João, rapidamente, quando estamos no final, só dizer que nós estamos com um convite que as pessoas entrem no nosso site, né, observatório 3numeral.org.br, e encontrem um setor que nós chamamos de Observatório em Movimento, que é um programa que nós temos, né, é uma série de entrevistas com especialistas de como viver melhor a pandemia. Então, entre lá, nós temos as informações. E, como eu costumo fazer sempre, João, uma síntese do programa, hoje, ouvindo esse programa que correu assim, de uma forma assim tão agradável nesse bate-papo com a Ana Luísa, me fez lembrar uma velha frase lá que eu ouvia já desde garoto, né? Que rir é o melhor remédio. Eu digo agora no século XXI, não sei se é o melhor remédio, mas com certeza é um dos melhores, uma forma de a gente diminuir um pouco as agruras do dia a dia, Joel. Para finalizar nosso programa, palhaça Margarita, você trouxe muita graça ao nosso programa, que estava um pouco sisudo, apresentado por dois homens. Nesse encanto espontâneo que você manifestou durante a nossa entrevista, respondendo com espontaneidade e objetividade as questões que nós levantamos aqui, nós queremos seu destaque final. Eu queria falar de algumas mulheres, assim, queria citar alguns nomes de mulheres que pensaram na sociedade, né, que foram importantes, como Nízia Floresta, Berta Lutz, Pagu, Audelina de Mello, Antonieta de Barros, bom, aí vai, Leila Diniz, Rita Lee, são mulheres que, Elis Regina, são mulheres que, Dilma Rousseff, são mulheres que sempre marcaram a história, que fizeram, deram exemplo para... E agora nós queremos... terminar uma frase da Narcisa Amália dos Campos. Ela nasceu em 1952 e morreu em 1924 e escreveu o primeiro livro aos 20 anos. Olha que lindo. Eu diria à mulher inteligente, molha a pena no sangue do teu coração e insufla nas tuas criações a alma enamorada que te anima. Assim deixarás como vestígio ressonância em todos os sentidos. Muito bonito. O Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, está terminando. Eu agradeço a presença de Ana Luísa Cardoso,
a palhaça Margarita. Ela é atriz, diretora e professora do espetáculo Margarita da Luta. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, às 9 horas, acompanhe o nosso programa Perspectiva, sempre com assuntos importantes da atualidade. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Pronto, até o próximo programa. Obrigada, até a próxima. Você acabou de ouvir Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor.